Glória a Deus, povo de Deus, que bom ter vocês conosco para cultuarmos a Deus juntos. A graça e a paz seja com todos vocês. Povo de Deus, hoje estou sem meu microfone, o áudio vai estar um pouco difícil de vocês compreender, mas fazer a vontade de Deus é o mais agradável de tudo. Então, povo de Deus, eu quero trazer aqui para vocês, antes de nós iniciarmos a pregação, eu quero orar com vocês. Então, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por eu estar ministrando a Tua palavra. O Senhor está usando a minha vida como canal de bênçãos, Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Pai, fale com o Teu povo, Pai. Quebrante os corações, Pai. E que Tua palavra penetre a cada coração. Inunda a casa, inunda trabalhos, Pai. Aonde for, Pai. Que a Tua presença seja real na vida de cada ouvinte. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, povo de Deus. Que bom ter vocês conosco. Eu estou muito contente de estar ministrando essa palavra aqui, que Deus falou muito ao meu coração, tanto que eu quase comecei a pregação antes de orarmos. Então, povo de Deus, pega aí a sua Bíblia para nós examinarmos as Escrituras, examinarmos a palavra, examinar o que o Senhor quer falar para mim e para você. E hoje eu quero falar para vocês algo muito importante. Vocês já pararam para pensar que todos os nossos dias são milagres? O tema da palavra de hoje é isso. Dias comuns são verdadeiros milagres. É isso, dias comuns são verdadeiros milagres de Deus. E hoje eu quero começar a trazer essa palavra para vocês no começo da Bíblia, em Gênesis 2. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 2, que nós vamos começar a entender como esse milagre é dia após dia. Vocês já pararam para entender isso? Que nós temos um milagre todos os dias de nossas vidas? Enquanto nós vivemos aqui na terra e até o dia da nossa partida, viveremos milagres de Deus em nossas vidas. Eu quero falar aqui com vocês em Gênesis, capítulo 2, e o versículo é o versículo 7. E lá vai dizer assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus. O povo de Deus aqui é muito específico. Quando Deus ele forma o homem, ele sopra as suas narinas. Então ele nos dá o quê? O fôlego de vida. E nós, quando nos acordamos, da mesma maneira, Deus, ele vem e sopra em nossas narinas o fôlego de vida dele para nós. Tanto que no nosso dormir também ele estará presente. Por isso que quando nós somos tementes a Deus, quando nós fazemos a parte de Deus, que é viver em plenitude com Ele, nós tenhamos o quê? Sonos bons e o levantar ainda maravilhoso, porque é Ele que nos sopra o fôlego de vida. E eu quero ler isso com vocês também, está em Provérbios. Abre a Bíblia de vocês, Provérbios 3, o versículo 24. E lá nós vamos ler assim. Provérbios 3, versículo 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Aleluia! Então Deus, ele cuida tanto do nosso acordar quanto do nosso dormir. E eu fico falando essas coisas porque é muito importante nós entendermos a preciosidade e o cuidado que Deus tem conosco no nosso acordar e no nosso dormir. Isso é um milagre de Deus, desde o acordar ao dormir. Então nós vemos aqui, nessas duas passagens, que Deus, ele nos dá o sono e ele também nos acorda. E você já parou para pensar que sobre os milagres que Deus tem feito em nossas vidas,
Você já parou para pensar que muitas das coisas que nós vivemos nos dias de hoje foram orações passadas? Orações que pessoas também oraram por você? Eu falo que eu sou um milagre vivo de oração, tanto do meu pai, quanto da minha mãe, e quanto da minha avó. Eu falo que esses três, eles sim oraram por mim. E eu sei que também eu tive muitos amigos que oraram por mim, para hoje eu estar aqui com vocês. Retornar o caminho do Senhor há 13 anos atrás, para que eu pudesse estar fazendo a vontade de Deus, essa perfeita vontade de Deus. Por isso que hoje eu sou um milagre, mas eu sou um milagre também de oração. E eu quero que vocês também abram comigo em Hebreus. Abra a Bíblia de vocês, Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, o versículo é 1. E lá fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui nós vamos ver o seguinte: você ora, confia em Deus, mas é a prova das coisas que ainda vocês não viram. É a prova que vocês vão ter, vai ser só lá na frente. É a prova que Deus vai fazer a vontade dele na vida de vocês, se vocês confiarem nele. Aqui é bem específico para nós. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você confia em esperar em Deus? Tanto que o que nós vivemos nos dias de hoje é milagres de orações lá atrás. E para nós vivermos esses milagres, volte em Provérbios 3, que nem nós começamos a ministração. Em Provérbios 3, lá vai estar falando algo muito importante aqui conosco. Provérbios 3, o versículo 1 em diante. E aqui nós vamos ter o quê? Como viver esses milagres do Senhor nas nossas vidas. Em Provérbios 3, versículo 1 vai falar assim, ó: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha esse versículo 2, que tremendo. Anos de vida e de paz. Versículo 3 em diante: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atás-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Esse atás aqui, atás ao teu pescoço, isso aqui Deus está falando o quê? Para que nós viéssemos viver essas benignidade, a fidelidade de Deus como se fosse um colar em nosso pescoço, para nós não esquecermos de nenhuma delas, como se tivesse escrito todas elas. E na sequência ele vai falar ainda o quê? Escreve-os na tábua, aonde? No nosso coração. E acharás graça, versículo 4, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Povo de Deus, essa passagem aqui é o quê? Para você não se confiar em si mesmo, e sim confiar no Senhor. Confiar nele, que ele fará o melhor para mim e para você. O versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 5,
confiar, endireitar as veredas, se nós reconhecermos todos os teus caminhos. Endireitar as veredas é o que ele vai fazer para você um caminho reto, um caminho que você não vai passar por espinhos, um caminho limpo, um caminho que você vai conseguir chegar ao alvo, chegar ao propósito de Deus na sua vida, sem ter muitos obstáculos, porque obstáculos vai ter, mas vai ser um caminho mais tranquilo, porque você está confiando no Senhor, e isso que é o importante. Então ele vai endireitar o que? Os nossos caminhos. Você já endireitou o caminho do Senhor? Essa passagem aqui é muito importante também para nós entendermos sobre o nosso sono, sobre o nosso descanso no Senhor, sobre nós termos intimidade com o Senhor, sobre o nosso dormir, sobre o nosso acordar. Aqui é o que? Para você endireitar as veredas é o que? Você entrar para o caminho. Ei, se você está andando desviado porque você desviou o caminho. Volte para o caminho. Conecte a Cristo, o caminho, as veredas, o caminho correto para o Senhor. Isso que o Senhor quer para você. Versículo 7. Não sejas sóbrio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu amago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Enojes da sua repreensão. Povo de Deus, esse versículo 9, aqui o Senhor está falando sobre honrar a sua primícia, a sua primeira parte dos seus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Essa passagem aqui, muitas pessoas usam como oferta ao Senhor. Honrar o Senhor com os teus bens é uma oferta. E com a primeira parte de todos os teus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa passagem aqui, ela está retratando de quê? De entregar uma oferta. E na sequência nós vamos ver que é sobre alimentos. É sobre entregar coisas que vai saciar a vontade do povo. É isso que queima em meu coração. Enquanto estivermos congregando lá em Neves, fazer com que nós ofertas, os nossos dízimos principalmente, sejam dízimos de mantimentos, não dízimo financeiro. Eu não tenho intuito nenhum de arrecadar dinheiro para me enriquecer. Eu não irei parar de trabalhar. Eu quero fazer a vontade de Deus. E o que eu entendo da palavra aqui nesse momento é que essa oferta, essa primeira parte, é quando você vai ao supermercado e você tira essa primeira parte para ajudar em alimento a igreja do Senhor. Fazer a igreja do Senhor alimentar os viúvos, as viúvas. Alimentar o povo que perdeu um ente querido, que teve uma tragédia. Para nós ajudarmos essas pessoas. E aqui é o que o Senhor está falando conosco. Honrar o Senhor com os bens seria isso. Ajudar ao próximo. Ajudar a alimentar ao próximo. E é isso que iremos fazer. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, quem quer bem. Ah, meu Deus, esse versículo aqui é específico, didático, muito fácil. Versículo 12, finalzinho. O pai ao filho, a quem quer bem. Qual que é a correção do Senhor aqui? O versículo 11 diz claro que ele nos corrige para que nós venhamos ter melhorias, ter mais santidade, buscar uma vida plena com o Senhor.
isso que acontece, porque ele vai corrigir aquele quem o ama. Porque quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, a querer realmente entregar as nossas vidas na mão de Deus, quando ele nos corrige, não fique nervoso, meu querido. É para o seu crescimento. Que nem eu falei, o caminho, quando você estiver andando pelas veredas, vai ter alguns obstáculos, mas vai ser correção do Senhor. Não adianta você querer algo depressa, algo que você almeja e quer que aconteça em questão de meses, dias. Aguarde no Senhor, confia no Senhor. As coisas irão acontecer no tempo dele. Não adianta você querer comprar uma Hilux, uma BMW com 18 anos, não trabalhando. Querer aguardar isso dos seus pais, de um ente querido, de uma herança. Aprende a correr atrás e entender o tempo. Não que isso seja errado, você ganhar de herança e conquistar esses bens, mas aprende que você tem que ter sabedoria para conduzir toda a fortuna que talvez você vai receber de herança. Então, aqui no versículo 12, no caso, essa herança que você receber, se for de um avô e o pai receber, o pai vai te entregar uma parte boa, mas ele vai te corrigir se você andar pelos caminhos errados. E aqui, essa repreensão do Senhor para mim e para você é da mesma forma. Ele nos ama como filho. Eu mesmo, nos meus vídeos, meu pai me chama de irmão e depois ele fala que Deus te abençoe, meu filho. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, que é somente o único Pai. É o nosso Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 13 fala: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Aleluia. Para nós vivermos todos esses milagres nos nossos dias comuns, por mais comum que seja, que todos os dias nós venhamos entender a sabedoria que nós iremos receber através da palavra de Deus e adquirir o conhecimento dos milagres, das maravilhas, dos prodígios que o Senhor fez e fará em nossa casa, em nosso trabalho, na nossa saúde, em todas as áreas de nossas vidas. Deus, ele cuidará de tudo. Que o Senhor, ele possa te encher e que você possa viver essa semana milagres do Senhor, prodígios, maravilhas do Senhor, para que você venha ser cheio da presença dele. Que hoje seja um dia maravilhoso e que essa semana seja uma semana incrível, que você venha desfrutar de milagres com o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. É isso que eu anseio. E que Deus te abençoe.